Galera, beleza? Graça e paz, todos estamos juntos. Vamos para essa aula Mindset do Reino, entender qual é o nosso propósito nessa terra, a nossa identidade na terra e fazer com que o nosso propósito se encaixe dentro do reino de Deus. O Mindset do Reino é desconstruir a mentalidade religiosa e construir uma mentalidade de cidadão do reino, de filho de um rei e não de membro de uma religião. Isso é muito importante mesmo. Mas vamos lá. Ok, antes da gente entender, né, todo esse propósito de religião, toda essa proposta de religião, vamos entender o que é mindset. Para algumas pessoas, essa palavra só é uma palavra que ficou famosa, mas não se entende o que é. Vamos entender o que é mindset. É a sua configuração mental. Mind, de mente, set, de configuração. O seu mindset é o resultado de suas crenças pessoais. A maneira que você acredita de si mesmo. Tudo que você acredita de si mesmo. O seu espelho interno é o seu mindset. É a sua mentalidade, é a sua forma de pensar e reagir em meio a situações. Então, cada situação você reage de alguma forma. Isso depende do seu mindset, ok? E você vai ver que existem dois tipos de mindset. E nós vamos aprender esses dois tipos, certo? Suas crenças são seus óculos que você enxerga a vida. Então, se você tem complexo de inferioridade, se você não acredita em si mesmo, você coloca um óculos de limitação. Toda vez que você vai lidar com um desafio, você recua. Toda vez que você vai lidar com um desafio, você desiste. Por quê? Porque a maneira que você enxerga a si mesmo é que você não vai conseguir. Ok? Agora, se você é uma pessoa que acredita no seu potencial, se você é uma pessoa que acredita que tudo que você se dedicar, você vai fazer da maneira correta, você coloca os óculos da confiança. Você enxerga a vida com confiança. Você enxerga tudo com confiança. Não, joga em mim que eu resolvo o problema. Isso depende do seu mindset. Segundo Carol Dweck, que criou a teoria dos mindsets, existem dois tipos de mindset. É o mindset fixo e o mindset de crescimento, ok? Então, quais são as diferenças dos dois? O mindset fixo acredita que as habilidades são natas, são fixas, não se desenvolve. Ou você cresceu sabendo, ou você vai morrer sem saber, certo? Nós vamos colocar aqui algumas diferenças de cada um. Exemplo. O mindset fixo crê que a inteligência e a habilidade são natos, ok? Então, assim, o cara aprendeu, ele nasceu com o dom de futebol, ele nasceu com o dom da música, ele nasceu com o dom de pregar, ele nasceu com o dom de fazer negócio. E o mindset de crescimento não, ele acredita que o desenvolvimento para fazer negócio é possível aprender, jogar bola é possível aprender através do desenvolvimento da habilidade, pregar, ensinar, atuar, qualquer coisa é possível aprender. E o mindset fixo que acredita que você nasce assim ou já era. Acabou-se. É um ato divino de Deus você nascer com isso, certo? Tem dificuldade, o mindset fixo tem dificuldade em ver as próprias limitações. Então ele não enxerga ele prefere ignorar as próprias limitações, porque ele não quer ser rejeitado. Por que ele prefere ignorar? Porque se ele olhar as limitações dele, a limitação, como ele não acredita no desenvolvimento dessa habilidade, ele acredita que ele será limitado para o resto da vida. E isso é uma tortura para uma pessoa. Já o mindset de crescimento busca aprendizado para superar a limitação. Tá bom, eu tenho uma limitação, tenho medo de falar em público. Ele vai ler livros sobre falar em público, ele vai entrar num curso sobre falar em público e ele vai começar a treinar a falar em público, até que o medo vai embora. A pessoa com mindset fixo, eu tenho medo de falar em público, então eu não nasci para isso e ponto, e acabou. Você entendeu a diferença? O mindset fixo, ele evita desafios por medo de revelar fraquezas. Então, assim, já que eu não posso aprender uma habilidade, se eu tentar fazer algo novo e der errado, isso só prova que eu sou fraco, entendeu? Essa é a diferença de mentalidade. E o mindset de crescimento, ele abraça desafios e encara falhas como aprendizado. O mindset fixo não crê que o esforço pode gerar mudanças. O mindset de crescimento vê o esforço como caminho da excelência. E o mindset fixo encara problemas sem esperança nenhuma em resolver. E o mindset de crescimento enfrenta os problemas com entusiasmo, porque ele sabe que o problema o faz crescer, certo? Então vamos concluir. O mindset fixo acredita que tudo é fixo, não pode ser desenvolvido, você nasce dessa forma e pronto. Ok? Acredita muito nessa questão de QI. Ah, você tem um QI bom, você está feito na vida. Se você tem um QI baixo, acabou.
Você vai ser um burro, vai trabalhar para os outros pro resto da vida, enfim, todos esses padrões. E o mindset de crescimento acredita que tudo pode ser desenvolvido, tá? Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Em qual mindset você se identifica mais? Reflita aí, qual mindset você se identifica mais? Você está presente hoje em qual mindset? Você se inclui mais no mindset fixo ou você se inclui mais no mindset de crescimento? Essa é uma boa reflexão de se fazer, ok? É uma boa reflexão de se fazer. Só que neste curso, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar os dois tipos de mindset, que não são esses dois. É o mindset religioso e o mindset do reino, ok? Que é a mentalidade religiosa ou a mentalidade de quem vive dentro do reino, tá? Só que antes de nós entendermos esses dois mindsets, né, de saber qual ponto nós estamos, nós precisamos entender o mindset religioso. Para entender o mindset religioso, precisamos entender o que é religião. O que é religião? Religião significa a aderência a um grupo de crenças que regulamenta o comportamento moral, social e ritualístico de um indivíduo. Certo? Então, quando você faz parte de uma religião, você só angaria, vamos dizer, você adquire novos grupos de crenças. Então, vamos dar um exemplo. Religião evangélica. Você se diz um evangélico. Você acredita que eu aceito Jesus, depois o batismo é para confirmar a minha crença em Cristo, eu vou na igreja todo domingo, eu não posso fazer sexo antes do casamento, eu não ouço música do mundo, um grupo de crenças, entendeu? Que regulamenta o comportamento moral, social, ritualístico de um indivíduo que seria você. Ah, mas não, eu tenho uma religião católica, então eu acredito no terço, eu acredito na catequese, eu acredito que o batismo é assim que eu nasço, eu acredito eu vou na missa todo domingo, que é comportamento ritualístico, eu me confesso apenas para o padre, e é um grupo de crença diferente. Ah, não, mas eu sou hindu, mas eu sou espírita. E aí vai entrando vários grupos de crenças diferentes. Entende? A religião, ela tem o nome de religar o homem a Deus, só que ela cria diversos comportamentos e padrões para que você se religue a Deus. Esse é o ponto. A religião é criado do homem tentando fazer algo para alcançar a Deus. A religião é muito parecido com o que o povo de Babel tentou fazer. Vamos criar uma torre que chegue até Deus, certo? Continuando. Qual é a fonte da religião? A religião é o resultado de uma necessidade profunda do espírito humano, que não conseguimos definir, mas que precisamos satisfazer. A religião é o seguinte: Adão cometeu o pecado e perdeu a essência da sua natureza, que ele perdeu o governo, perdeu a vida espiritual, perdeu o relacionamento com Deus. Então, o homem, a partir de Adão, tinha uma necessidade profunda no espírito dele de algo, mas ele não sabia como satisfazer, mas ele sabia que ele tinha que satisfazer. E o que aconteceu com isso? O homem criou comportamentos que, na mentalidade dele, condiz que ele está se achegando a Deus através dessas ações. E isso, essa necessidade indefinível, ela surge de um vácuo, essa necessidade que o homem tem, pela falta de algo que o ser humano possuía anteriormente, que é o quê? Relacionamento com Deus, intimidade e um reino. O homem tinha um governo sobre um reino, o homem tinha intimidade com o rei, o homem tinha relacionamento, o homem tinha poder, certo? E aí, essa necessidade levou o ser humano a buscar além do próprio mundo, porque o ser humano percebeu que neste mundo físico não tinha como realizar esses anseios. E aí o homem criou superstições, rituais, costumes, práticas, adoração a deuses, adoração a comportamento, cortes de corpo, rituais de morte, de sacrifício humano, de sacrifício de animais, coisas ilógicas, por quê? Porque com isso ele acreditou na cabeça dele que isso fazia com que ele chegasse mais perto de Deus. Entendeu esse ponto? E dentro deste ponto, o homem criou a religião. Olha só isso. O homem é um administrador que perdeu o direito de governar, mas não o desejo. Ó, isso aqui é muito importante. Deus colocou o homem na terra, Adão, e falou: domine sobre a terra. Ok? Ele colocou ele no Éden para que ele
cultivasse o Éden, para que ele administrasse o Éden, para que ele governasse sobre o Éden. Só que Adão desobedeceu. O homem perdeu isso. Só que ele não perdeu o desejo, porque Deus colocou isso na natureza do homem. Na natureza do homem está a liderança. Na natureza do homem está o governo. Na natureza do homem está a influência. Então, você quer ver um exemplo disso? Você gosta de receber ordem? Provavelmente não. Você não gosta de receber ordem. Por quê? Porque na sua natureza você nasceu para governar. E é totalmente contrário à sua natureza ser governado. Entendeu? Isso está dentro da sua natureza. Então, como o homem perdeu isso, ele se agarrou ao que o fez sentir-se mais confortável nessa posição, que é a religião, que é os costumes, que é as práticas, que é os padrões, que é os rituais. E com isso ele tem um certo... ele acredita que ele está suprindo este anseio. Ok? Só que tem um problema da religião. Ó. A religião te deixa feliz em sua pobreza, contente em sua doença, satisfeito na sua depressão e quase em paz na sua frustração. Presta atenção. Feliz em sua pobreza por quê? Porque dentro de uma religião, seguindo regras, padrões, rituais, essas coisas não nos fazem chegar a Deus. Então, eu faço coisas do tipo, vou adorar o Deus para que ele supra as minhas necessidades, para que ele me enriqueça. Só que o homem tentou fazer isso diversas vezes e ele não conseguiu. Óbvio que não conseguiu. Ele estava tentando alcançar abundância e prosperidade pelo caminho errado, certo? E aí o que aconteceu? O homem não conseguia alcançar a abundância e ele permanecia pobre. Então, para ter uma resposta para essa pobreza, a religião criou que a pobreza é um propósito de Deus para que você viva adorando a Deus na terra. Adorando Ele na terra. A felicidade na pobreza. Permaneça pobre, que assim você adora a Deus. Esse é o propósito de Deus. A riqueza vai te afastar de Deus. A riqueza é algo ruim. A prosperidade não é de Deus. Entende? Para que mantenha você feliz na tua pobreza. Contente em sua doença. A enfermidade é uma forma de Deus te testar o seu caráter para você orar mais, para você jejuar mais. Entende esse ponto? Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Eu tenho certeza que você já ouviu isso, está impregnado na nossa cultura. Satisfeito na depressão. É necessário que nós passamos no vale para que Deus depois nos leve para o monte, para que você se mantenha confortável na sua depressão, para que você se mantenha confortável na sua doença, na sua pobreza, na sua frustração. A religião, ela tem uma resposta humana para toda pergunta divina. Como a religião não tem poder, ela te cria crenças limitantes para que você não mude a circunstância. Porque a religião não tem poder para mudar a circunstância. Entende? Ela funciona, mas por que a religião funciona? Porque ele diz que em breve tudo ficará bem. A religião joga tudo para o céu. Tudo vai se resolver no céu. Tudo vai se resolver quando Jesus Cristo voltar. Tudo vai se resolver quando você morrer e for morar no paraíso. Ela coloca todas as experiências boas, a vida eterna que Jesus prometeu, a vida abundante que Jesus prometeu, a paz que Jesus prometeu, a felicidade, o bem-aventurado, plenamente feliz que Jesus prometeu. Ela joga tudo isso para o céu. Tudo isso para o céu. Aqui na terra é sofrimento, pobreza e doença. Entendeu? Porque ela não tem esse poder, ok? Ela coloca todas as suas esperanças no futuro e te mantém confortável. Como ela coloca toda a esperança no futuro, ela te mantém confortável da maneira que você está. É muito bom o jeito que você está. O jeito que você está agradando a Deus. Viver todas essas provações pro resto da vida agrada a Deus. É bom para Deus. E ela te mantém confortável, porque você acredita que fazendo isso, você está agradando a Deus. Então isso te deixa feliz nessa mentira. Tá? Vamos lá. A busca constante pelas necessidades. Eu vou confrontar agora, que é o Abraham Maslow. Quem é esse cara? É um psicólogo, é um grande estudioso que, através dos estudos dele, ele percebeu a busca do ser humano. E ele colocou isso através de uma pirâmide, em números de grau, em o que precisa ser suprido primeiro para que passe para o segundo degrau. E ele criou a pirâmide de Maslow, que você já deve ter ouvido falar. A pirâmide de Maslow, ela fala sobre as nossas necessidades. O que nós buscamos? Primeira necessidade que o ser humano busca, fisiológica, que é comida, água, abrigo e sono. Daí é o motivo que você trabalha. Você trabalha para ter abrigo, você trabalha para ter comida,
você trabalha para ter água, você trabalha para dormir bem em algum lugar. Para isso que você trabalha. Isso é 8 horas do seu dia, isso é 12 horas do seu dia. Todo mundo busca, tanto funcionário como empresário, como investidor, como isso. Porque isso está enraizado no ser humano. Eu busco as minhas necessidades. Eu trabalho para suprir as minhas necessidades. Eu faço isso para que eu tenha uma boa vida com necessidades supridas. Depois vem a necessidade de segurança, que é a segurança da família, do corpo, da propriedade, que é poder ter independência financeira, que é poder cuidar bem do meu corpo, ter dinheiro para cuidar bem do meu corpo, que é ter casa própria, e aí vai, e aí vai, e aí vai. Depois vem social, porque eu preciso casar, é amor. Eu preciso ter um relacionamento, eu preciso ter uma mulher, um homem, eu preciso ter um companheiro, amigos, família, eu fazer parte de uma comunidade, seja ela uma igreja, seja ela uma escola, seja ela um grupo de estudo. Eu quero pertencer a algo, esse é o terceiro degrau. Depois de estima, que é o reconhecimento, status. Eu quero ser reconhecido na minha profissão, no meu ministério, na minha família, no meu rol de relacionamentos. E aí vem as realizações pessoais, que é a criatividade, o talento e o desenvolvimento pessoal. Eu busco desenvolvimento, eu quero alcançar meu propósito. E uma coisa que é muito falado hoje pelos coaches, pelos treinadores e por diversas pessoas que estão aí no meio empresarial e de desenvolvimento pessoal. Certo? Então Maslow percebeu que essa é a busca do ser humano. Mas vamos parar nos primeiros dois degraus, desculpa, que é fisiológico e de segurança. Isso que nós trabalhamos, é isso que nós buscamos, isso é a prioridade da nossa vida, ser humano. Certo? Só que tem um problema. A religião muito inteligente, ela é criada em cima disso. Todas são desenvolvidas com a promessa de satisfação das nossas necessidades pessoais. Buscam atrair seguidores, prometendo melhorar a vida das pessoas, dar senso de controle, poder sobre a vida após a morte. O cristianismo institucionalizado não é diferente. O cristianismo, na sua forma rígida, regulamentada, ritualística, legalista, é uma religião controlada por seres humanos. Até o nome cristianismo nós temos que tomar cuidado, porque cristianismo, qual a diferença de cristianismo para islamismo, para hinduísmo, para paganismo? Qual é? Cristo veio ao mundo e fundou uma religião. Então eu limito Cristo a um fundador de uma religião. E não ao Filho de Deus. E não a pessoa que veio trazer o reino de volta à terra. Mas sim alguém que fundou mais uma nova religião. Vamos falar de algumas características da religião, porque todo esse ponto de Cristo nós falaremos um pouco à frente. A religião, ela promete, mas ela não cumpre. Na minha religião, se você fizer isso, vamos melhorar a sua vida profissional vai melhorar, a sua vida espiritual vai melhorar, a sua vida em família vai melhorar, tudo isso vai melhorar. Mas melhora? Não melhora. As pessoas que têm uma melhora na sua vida são pessoas que realmente tiveram um relacionamento com Deus, e não por causa das regras e padrões rituais da religião. A religião se baseia na adoração de uma divindade para garantir nossa necessidade básica. Eu adoro a um Deus porque ele se agrada de mim e ele supre o que eu preciso. Você quer ver essa mentalidade? É quando você está passando por alguma provação financeira, enfermidade, qualquer coisa que você está passando, e você pensa, Deus não está se agradando de mim, ele está fazendo isso comigo, ele está trazendo condenação para a minha vida. Você entende esse ponto? Porque se você está passando um momento ruim é porque Deus não se agrada de você. Você entende isso? Isso é pensamento religioso. A religião tem um propósito de alcançar o favor dos deuses realizando boas ações com eles, que é, eu faço coisas boas para agradar os deuses. Vamos trazer isso para o cristianismo? Eu faço coisas boas, eu trabalho dentro da igreja, eu toco bateria, eu ministro, eu prego, eu trabalho no staff, eu faço a mesa de som, eu participo das células e conexões, eu participo de tudo e assim Deus se agrada de mim e assim as coisas vão ir bem na minha vida. Pensamento religioso. Pensamentos padrões. A religião é feita do homem para Deus, do homem tentando alcançar Deus, do homem com boas ações tentando alcançar Deus, tentando agradar a Deus. O foco da religião é a necessidade do adorador e não do ser adorado. O foco da religião, novamente, nossas necessidades pessoais. A minha oração é: Deus, me dá um carro. Deus, qual é o meu propósito? Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero ser feliz. Deus, eu quero casar. É tudo foco nas necessidades do homem, daquele que está adorando. E não tem, a religião não baseia-se, Deus, o que tu queres da minha vida? Qual é o teu propósito para comigo? Não está na cultura da religião isso.
Mesmo que nós sabemos internamente que isso é errado, nós continuamos fazendo. A religião exclui quem pensa diferente. Lembra dos fariseus de Jesus? Jesus chegou com um pensamento totalmente diferente daqueles religiosos da época. O que eles fizeram? Mataram Jesus. Prenderam Jesus. E fizeram as mesmas coisas com apóstolos. A religião, os fariseus eram extremamente religiosos. E a religião exclui quem pensa diferente. Se você é uma pessoa que pensa diferente, você foi excluído da igreja que você participa, do hall que você participa, calma, fique tranquilo. Aí, o mundo está mudando, graças a Deus. O mundo está mudando, graças a Deus. E através deste curso, você vai aprender como lidar com isso, ok? Agora, se você foi uma pessoa que excluiu outras, você toma cuidado com a sua religião. Aquela pessoa pensa diferente. A pessoa chega e fala assim, não acredito que ouvir música do mundo é pecado. Você, essa pessoa é um pecador, exclui ela do hall. O que acontecia muito nas igrejas, a pessoa pecou, a pessoa fez, a pessoa pensa diferente de mim e vai para o banco da disciplina. Entende isso? Tudo padrão religioso. Tudo padrão religioso. A religião é competitiva. A religião está competindo entre si. O cristianismo é melhor do que o catolicismo. O catolicismo é melhor do que o espiritismo. O espiritismo é melhor do que o hinduísmo. E pessoas e líderes de religião brigando para ver qual melhor religião existe na Terra, que supre mais as necessidades do ser humano. E a religião é enraizada no medo e na condenação, porque a religião ensina um Deus punitivo, um Deus que, se você viver em pecado, ele não te abençoa, ele pode te fulminar a qualquer momento. Ela ensina um Deus punitivo. Então você serve a Deus por medo, não por respeito, não por amor, não por reverência. Entende? A religião ensina isso. A religião nos mostra que nós somos miseráveis pecadores. Estamos baseados na condenação. Eu não mereço nada, eu não sou digno de nada. Eu tenho que viver o sofrimento da condenação para que eu prove o amor de Deus. Aí entra o ponto. A Bíblia, nós somos pecadores? Sim. Só que depois que Cristo morreu, nós não somos mais pecadores, nós somos santos. Nós somos justificados. Digno, nunca vou ser, mas ele me tornou digno pelo sacrifício. Merecedor? Não era, mas ele me tornou merecedor pelo sacrifício. Ele me adentrou nas regiões celestiais, num reino espiritual. Estamos falando de identidade. Isso é muito importante, a maneira que você enxerga a si mesmo. Ok? Todo ser humano está em busca de duas coisas, poder e propósito. Tá? Poder e propósito. Poder e propósito. Poder e propósito. Poder para controlar a vida e as circunstâncias. Poder para determinar o futuro e prever o desconhecido. Nós odiamos o desconhecido. Nós odiamos não saber o que vai acontecer amanhã. Nós queremos ter poder para controlar as circunstâncias. Poder sobre a vida e a morte. E todos queremos saber o sentido da nossa existência. Um dos maiores sofrimentos do ser humano é não saber por que nasceu e por que está na Terra. Nós estamos em busca disso. A busca para essa resposta, a busca para esta resposta está na palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra o porquê dessa busca incessante do ser humano por propósito e poder. Está em Gênesis 1:26. O que diz Gênesis 1:26? E Deus determinou, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Pode abrir a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia aí. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Dominem eles sobre os animais, sobre as aves, sobre toda a terra. Quando uma pessoa cria algo, quando alguém cria algo, ele já tem um propósito para a sua criação. Aquela pessoa que criou o MacBook, que criou o iPhone, ele já tinha um propósito para aquele produto. Quem criou estabelecimento, criou uma empresa, criou uma ideia, ninguém cria algo e depois pensa, o que eu vou fazer com isso? Eu crio uma caneta, o que eu vou fazer com isso agora? Não, a caneta já foi criada com o intuito de escrever. A pessoa primeiro tem o propósito na mente, depois ela traz a realidade física, aquilo, ok? Esse é um ponto importante, importantíssimo. Então, quando você foi criado, Deus já tinha dentro dele o propósito para a sua criação. E o propósito que ele deu para a criação, qual foi? Dominem eles sobre toda a terra. Esse é o primeiro propósito, que é expandir o reino de Deus espiritual para a terra, colonizar a terra através do reino de Deus. Esse é o propósito. Então, o seu propósito principal
principal na vida é expandir o reino de Deus. Domínio, governo. A palavra domínio quer dizer, é uma palavra, o original dessa palavra ela é escrita como malaca. E malaca, deixa eu ver se está aqui agora. Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Esse trecho, que é o trecho que a gente acabou de ler de Gênesis, ele documenta a motivação, a natureza, o propósito e o mandamento por trás da formação do ser humano. Ó, o propósito para a criação e a existência da humanidade é dominar. Essa palavra é traduzida por malaka, que pode significar reino, governo, soberano e poder real. Então, quando Deus falou dominem eles, ele está falando governem eles, dominem eles, que eles tenham poder. Entende? Em essência, o ser humano foi criado para dominar o mundo, para governar o mundo, para expandir o reino de Deus para a Terra. Aí, o que aconteceu? A raça humana fracassou desobedecendo ao Criador e perdeu o seu reinado sobre a Terra. Deixamos de possuir o controle do reino, o dom divino do poder. Por isso, a religião nunca será capaz de satisfazer o profundo desejo do ser humano. Por que a religião não consegue satisfazer o desejo do ser humano? Porque o anseio do ser humano é o reino perdido. Aí está o ponto. Nós perdemos o reino, nós perdemos uma religião. Por isso que dentro da religião evangélica, dentro da religião católica, dentro da religião hindu, dentro da religião, qualquer religião que você me falar, você está insatisfeito. O anseio do seu coração não é por uma religião, não é por rituais, por padrões, por comportamento moral. Você está procurando um reino que você perdeu, está na sua essência, a busca desse reino. Esse reino te dá poder, esse reino te dá propósito. E é isso que você está em busca. É por isso que a religião não te sacia. Essa é a nossa primeira aula. E o que é muito importante dessa primeira aula é que ela é a base, ok? E para finalizar essa base, eu quero te fazer uma pergunta. De 1 a 10, quanto você acha que está contaminado pela religião? E por que você acha isso? Quais são os seus comportamentos que definem isso? Quais são os comportamentos que você tem, que você vê, não, eu sou religioso? De 1 a 10, eu sou 8, eu sou 7, eu sou 5, eu sou 6. Mas, por que você é 5 e 6? Essa é a sua tarefa de você escrever no seu caderno, no material que você separou para este curso. Ok? E o que você acha que mudará na sua vida se você transformar a sua forma de pensar? Se você parar de pensar como um religioso e você pensar como um cidadão do reino, como um filho de um rei, como você ingressou no reino de Deus, o que você acha que mudará na sua vida? Em todas as áreas. Como que isso afetará a sua vida? E aqui é a recomendação que eu dou de leitura, tá? Para quem quer entender um pouquinho mais de Mindset, aqui tá o livro da Carol Dweck, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Aconselho você ler, só que aqui é mais para entender sobre Mindset, Mindset fixo, Mindset de crescimento. Essa imagem tá feia aqui do Compreendendo o Reino de Deus, porque eu não encontrei nenhuma imagem bonita. É um livro muito antigo, eu só encontrei esse livro em sebo, tá? Então eu não encontrei esse livro mais novo para comprar. Só que aqui é a base para quem quer compreender a ideia de reino de Deus. Do Dr. Miles Monroe. Ele escreveu este livro, ele tem a série Princípios do Reino. Compreendendo o reino, aplicando o reino, pais e filhos no reino de Deus, o poder e o propósito da oração, o poder e o propósito do Espírito Santo, a pessoa mais importante da terra, o governador do reino. Então, são livros importantíssimos para você entender a mentalidade de reino, ok? Então, até a próxima aula e não esquece de fazer as tarefas. Tamo junto, fiquem na paz.